Muito bem, nós vamos iniciar aqui com um auxílio muito precioso de Emmanuel. Emmanuel, aquele espírito que acompanhou Chico Xavier como seu mentor em toda a sua tarefa mediúnica. E nessa obra aqui, Fonte Viva, ele traz algumas mensagens que são preciosas para o entendimento do assunto do qual trataremos nessa noite. Ele diz lá na lição 149, todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Diz ainda que o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. E conclui esse seu pensamento nos dizendo: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos nas práticas que conduzem ao desenvolvimento espiritual. Então, Emmanuel aqui está nos dizendo que, conforme nós nos utilizamos dessa faculdade, desse atributo que Deus concede aos espíritos, que é o ato de pensar, nós podemos nos aprisionar ou construir a nossa liberdade. E ele conclui esses pensamentos nos dizendo: como pensas, viverás. Ou seja, o pensamento, o nosso ato de pensar, define a atmosfera que nós construímos para a nossa vida, como espírito, onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados. Então, hoje nós vamos refletir um pouco aqui no estudo metódico de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro coração, no item Pecado por pensamento, adultério. Aqui a gente já poderia falar até um pouquinho sobre essa palavra pecado. O que significa essa palavra pecado? Mas eu acho que vai ficar melhor nós definirmos o aspecto em que Jesus empregou esta palavra, quando nós, primeiro, recorrermos a Jesus para que ele nos traga qual o caminho reto a seguir. Qual é a lei de Deus? Como ele definiu para nós essa lei? E essa resposta veio depois desta pergunta: qual o maior mandamento da lei? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, o coração aqui representando aquele órgão onde nós nutrimos os nossos sentimentos, bons sentimentos, de toda a tua alma, de todo o teu ser e de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele arremata dizendo que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, com essa resposta de Jesus, nós compreendemos que a lei que nós devemos seguir para construir o nosso caminho de retorno a Deus, na construção do nosso progresso espiritual, é a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como? Amando, respeitando toda a sua criação, trabalhando pelo bem que representa a prática do seu amor, respeitando e amando a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, a lei é de amor. Tudo que se afasta
desta lei representa uma infringência a ela. Portanto, um pecado, você assume um compromisso perante o Criador. Você se responsabiliza por essa infração. Mas sigamos aqui com Jesus, porque me surgiu um questionamento da seguinte ordem: mas será que esse pecado, essa infringência, ela só se concretiza quando nós concretizamos o ato? Então, vamos ver como Jesus nos fala a respeito. Ele diz: aprendeste o que foi dito, não cometereis adultério. Não cometereis adultério, ou seja, não seja infiel com os propósitos do bem, com os propósitos do amor. Não fira os sentimentos. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo já em seu coração, cometeu adultério com ela. Aqui Jesus já nos traz uma referência muito clara de que o pecado acontece não só com a efetivação do nosso ato de infringência e de transgressão à lei de amor, mas pelo simples fato de emitirmos um pensamento, ainda que ele não se execute. E Kardec vem comentar que a palavra adultério, aqui, conforme empregada com Jesus, não deve ser entendida no sentido exclusivo, como era entendida antigamente, simplesmente para definir uma traição conjugal. Porém, ela deve ser aqui entendida num sentido mais geral. Jesus costumava empregá-la para designar não só toda ação má, mas todo e qualquer pensamento mau. Então, nós já começamos a sentir o valor que tem para nós espíritos o pensamento. Nós podemos pensar no mal e não executar aquela ação que nós pensamos. Mas isso já representa um comprometimento, representa que nós assumimos uma responsabilidade por infringir a lei de amor. De tal forma que a verdadeira pureza não está somente nos nossos atos. Às vezes, nós não precisamos efetivá-los, porque a verdadeira pureza deve estar também no nosso pensamento, pois o nosso pensamento, ele tem vida. Ao ser lançado no fluido cósmico universal, que é a matéria na qual ele se transporta, na qual a gente age através do nosso pensamento, né? Ele já produz os seus efeitos. Produz também em nós, que somos os primeiros a sentir os efeitos dos nossos pensamentos. Porque quando nós emitimos as vibrações dos nossos pensamentos, os primeiros a serem impregnados com essas vibrações somos nós mesmos. Portanto, aquele que tem puro coração, ou seja, os sentimentos que ele nutre no seu coração, são sentimentos de amor, são sentimentos da prática do bem, são sentimentos de exercícios, de ações condizentes com os ensinos e a vivência do Evangelho do Cristo. E esse nem sequer pensa no mal.
Jesus, portanto, condena o mal, mesmo em pensamento, porque ele representa a impureza dos nossos corações. Mas e aí, sobre os maus pensamentos? Como será que esses maus pensamentos podem nos afetar? Como nós nos comportamos diante desses maus pensamentos? Kardec nos diz o seguinte, aqui nesse item do Evangelho, que naquele de nós, quem não concebe os maus pensamentos, ou seja, você já tem um domínio tal que você não se permite conceber os maus pensamentos, já há progresso realizado. Quem os concebe, mas os repele, através de um esforço muito grande da sua vontade, consegue repelir o mau pensamento, há progresso em vias de se realizar. Esse é o primeiro apontamento de que a gente está se fortalecendo e de que a gente está nutrindo o desejo de vencer a concepção de maus pensamentos. Quem nele se compraz, ou seja, quem fica feliz, quem nutre esse desejo do mau pensamento, quem reveste um pensamento com um sentimento de ódio, de rancor, de vingança, e sente uma certa felicidade, ainda que mórbida, com essa emissão desse pensamento, emprega suas forças para que ele se realize, o mal ainda existe na plenitude de suas forças. De tal forma que todo pensamento mal resulta da imperfeição da alma. Mas é importante aqui que os espíritos também nos dizem que, dependendo do esforço empregado, né, da nossa vontade de retornar ao caminho do bem, ao caminho do amor, de nos reconciliar com a luz, com os ensinos do Cristo, isso tudo é levado em consideração nessa nossa trajetória de efetivar o nosso progresso e a iluminação dos nossos espíritos. Nessa obra aqui de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, tem lá algumas questões muito importantes que nos ajudam a refletir sobre essas questões em torno do vigiar os pensamentos, da força que o pensamento tem na construção da nossa ambientação, da nossa vida, nos lembrando que nos disse Emmanuel lá, que nós construímos esse mundo em que nós vivemos com os nossos pensamentos. Então, ele nos diz que a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas mostras de nossos pensamentos. O que vem reforçar o que foi trazido aqui por Allan Kardec nesse capítulo, que quando nós nem concebemos o mau pensamento, nós vamos indicar visivelmente, transparecer essa condição. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamento nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Né? Então, se nós já iniciamos esse processo, né, vamos fortalecer a nossa vontade para continuar, para que nós possamos
com os nossos pensamentos, gerar atos de positividade nos outros. Vigiemos, portanto, o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, pois essa é a lei, ensinada pelo Cristo, para que arrojemos de nós a algema capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Então, vigiar os nossos pensamentos é um dever, deve ser uma busca incessante. Mas desejar o mal ao outrem, mesmo que não chegue a praticá-lo, significa uma infração à lei de Deus. Olha só, ainda que nós não efetivemos esse ato pensado, constitui uma infração à lei de Deus, pois Jesus nos ensinou sobre a questão do pecado por pensamento. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o pratica por falta de ocasião é tão culpado como se o cometesse. Então, aqui fica mais patente ainda essa necessidade do vigiar o nosso ato de pensar. Que efeito exerce sobre nós desejar o mal a alguém? Nós vimos agora há pouco que os efeitos das nossas emissões de pensamento, dos raios que nós emitimos através do nosso pensamento, são sentidos primeiros por nós que o emitimos. Então, já dá para a gente pensar, imaginar que efeito exerce sobre nós desejar o mal a alguém. E nós somos esclarecidos de que tudo o que fizermos ou desejarmos aos outros, seja de bom, seja de mal, provoca reação sobre nós, em bênçãos ou em sofrimentos. Em bênção, se forem boas vibrações, se forem vibrações de amor, se forem vibrações em conformidade com a lei de Deus, ou sofrimento, se as vibrações forem contrárias, forem revestidas de sentimentos de ódio, de desejo do mal, de desejo de vingança. Essa questão é até bem racional, né? Quando a gente pensa acerca dela. Nesse capítulo aqui, 37, dessa obra de André Luiz, nós temos alguns esclarecimentos sobre essas questões. O pensamento é força viva em toda parte, onde quer que o espírito se encontre, né? É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Ou seja, o pensamento é força viva no universo. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aqui, percebam que essa linguagem, gêneros diabólicos, é uma referência aos nossos irmãos espíritos ainda que se comprazem na prática do mal, sejam por pensamentos, sejam por atos. E a questão do inferno é o local onde se reúnem almas que se afinizam com o mal. E segue André Luiz, nos recomendando, compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Por isso, talvez que Jesus, compreendendo essa nossa insubmissão, essa nossa invigilância, ele nos recomendou: orai e vigiai. Não basta somente abster-se de praticar o mal. É necessário destruir em si tudo o que leva a praticá-lo, seja por atos, palavras ou pensamentos.
A oração é a vigilância, e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre das influências do mal. E nós compreendemos melhor por que a oração e a vigilância dos nossos pensamentos são esses poderosos auxiliares para nos influenciar e nos distanciar da prática do mal, quando nós vemos sobre a prece, nessa obra aí, Livro dos Espíritos, na questão 659. Os Espíritos nos dizem que a prece é um ato de adoração a Deus. Orar, portanto, é pensar nele. Ora, quando nós entramos nesse estado de oração, uma das condições é ativar o nosso pensamento em busca de Deus. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Ora, quando nós emitimos vibrações tais que nos remetem à comunicação com Deus, o nosso Pai, este pensamento só pode ser de amor, só pode ser de alta vibração, porque, do contrário, ele não sairia de nós, né? Então, quando nós estamos orando, nós estamos vibrando em vibrações de amor, e assim nós atraímos para junto de nós todos aqueles que assim vibram, e aí nós nos fortalecemos contra qualquer mal que possa nos atingir. E para finalizar as nossas reflexões em torno da importância da vigilância dos nossos pensamentos, nós buscamos lá no nosso livro Domínio das Mediunidades, dos Domínios da Mediunidade, capítulo 13, meus amigos, credes. O pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Portanto, vem aí uma rogativa. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje. E amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho que está reservado a todos aqueles que comungarem com a ideia da prática, do amor e do bem na construção dos seus futuros diante da vida, diante de Deus, o nosso Pai e Criador. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre.